sobre a corrida presidencial. Nós temos aí vários pré-candidatos, se eu não me engano 10 ou 12, de vários partidos, várias Você já ideologias. contou 10 ou 12? Poxa, nem... Está chegando aí nessa quantidade já, se todos se confirmarem, né? Como é que você está enxergando essa corrida à eleição presidencial e como isso deve interferir aqui no processo político local? Bom, os candidatos que emergem hoje, né, que estão à soma, que estão à nossa vista, refletem a inconsistência, a desordenação do nosso sistema político, né? Quer dizer, porque são candidatos, porque um agente público ele tem que ter legitimidade. A legitimidade não é só legitimidade, é a representatividade. A representatividade nós definimos como comprometimento com o interesse público. Então, um sistema onde o agente está afastado, distanciado do interesse público, então leva a uma situação dos candidatos hoje que nós temos não terem pouquíssima representatividade. E o que é mais grave, as que eles têm ou atestam ter são representatividades de um grupo de cidadãos, não sei se podemos chamar de cidadão, porque cidadão é aquele que tem consciência que é parte integrante de um todo, da coletividade limitada pela área geopolítica, ou seja, pelo Estado, mas alguns indivíduos ou entes perniciosos que não têm compromisso com o interesse público, que são interesses violentos, agressivos, incompetentes. Quer dizer, a gente não vê nenhum candidato com um certo nível de competência, de comprometimento com o interesse público. Não vou citar nomes, mas isso pode ser um ou outro mais, né? Não vou citar alguns nomes sempre para não parecer que eu tenho. Mas a questão não é os nomes, é a estrutura do sistema político que não dá condições de um candidato comprometido com o interesse público emergir, assomar como candidato, né? Os partidos não dão essa oportunidade, como nós dissemos agora há pouco, os que estão com cargos querem se manter no cargo até para se ganhar mais autonomia, ou mais segurança em relação a processos criminais em andamento ou que virão. Né? Você tem também a questão dos próprios partidários que não dão chance a um candidato participar. Quer dizer, às vezes pedem que o eleitor tenha um voto consciente, mas ele não tem opção do voto consciente. Não, você vai votar, faça um voto consciente, propaganda, mas sim, que candidatos? Se todos os candidatos que foram lançados passaram pela adesão dos partidos, e os partidos não têm comprometimento com o interesse público, só com os interesses partidários ou de alguns líderes. Então, todos os candidatos que são lançados terminam sendo lançados já contaminados com essa falta de representatividade, de comprometimento. Então, é difícil você conseguir assim, um candidato que possa ser crível, né, que possa... E a descrença, o desalento dos cidadãos, do povo, de maneira geral, com todos os acontecimentos que emergiram, que vão emergir mais, e que vão assomar mais, que vão aparecer mais, cada vez vai ser maior. Nós hoje vivemos uma crise ética, política e, por conseguinte, econômica e gerencial, que isso mais cedo ou mais tarde vai... Porque no momento em que não há credibilidade, não há previsibilidade, as empresas não investem, criam um embaraço. E vamos aguardar, né, para que a providência divina, ou o Chapolin Colorado, como se diz, nos ajude nessa hora, mas é muito crítico. Agora, isso é bom, eu acho que tudo isso é bom, porque sem purgação não há limpeza, né? Nós estamos purgando, ou seja, uma purgação é um processo de purificação, né? Sim. A gente sabe que a gente, a partir de algum tempo aí, possa ter mais consciência ética em nível individual e coletivo, que é o que nós precisamos, né? Apenas para fechar, professor, ainda sobre a corrida eleitoral. Aqui o governador Ricardo Coutinho tem defendido com muita ênfase o ex-presidente Lula, que foi condenado em segunda instância, está prestes a ser preso, se não houver um habeas corpus. Como é que o senhor enxerga essa atuação do governador em defesa de Lula? O senhor acha que é um risco a imagem dele, já que ele está bem avaliado aí nas pesquisas aqui no Estado? Bom, eu não tenho, assim, você está mais bem informado do que eu, Felipe, mas eu não tenho visto tantos posicionamentos mais do governador em defesa do ex-presidente Lula, né?
em face da situação posta, né? Eu não tenho visto mais essa, pode ser até que eu não esteja mal informado, né? Mas de toda forma, acredito que a situação hoje do governador é muito crítica, né? Porque se ele correr, o bicho pega, se ficar o bicho come, de uma certa forma, porque ele não pode voltar atrás, né? Aliás, muita gente, talvez até que apoiava o ex-presidente Lula, hoje fica omisso, até para não ter, não ter que reconhecer de que errou, de que falhou, porque é condenado. Então, e porque tem muitos processos ainda. Acho que o ex-presidente Lula tem 6, 7 processos. 7 processos, né? Então, na verdade, se dissesse, não, vamos resolver isso, mas virão outros em seguida. Né? Ou seja, é uma causa, se não perdida, uma causa inglória, uma causa muito adversa a querer achar que ele vai escapar da justiça em relação aos processos que já estão em andamento contra ele. Né? Então, acho que isso E, infelizmente, como ele se manteve também sempre com uma liderança exclusiva, autocrática, hegemônica, como a gente tem dito que termina acontecendo nos partidos, ou seja, o dono do PT, nós não temos nenhuma liderança apta, capaz de sucedê-los. Né? Os que tinham, tipo o ex-governador Jacques Wagner também já está incriminado com a justiça, entendeu? O Fernando Haddad é uma pessoa pouco carisma, uma pessoa também muito também desgastada, com um mandato que não foi bem sucedido, né, em São Paulo. Então a gente vê o PT e os demais partidos, todos os partidos se esfacelando, né? Não tem... Eles mudam o nome, tiram partido, né? Como eu disse, isso eu estou gostando disso, estou aprovando. Estão tirando o partido, quem sabe agora eles fiquem inteiros, ou seja, eles fiquem comprometidos com o interesse público. A partir de tirar o nome partido, que não está mais partido, então está inteiro, se está inteiro, porque vai se focar exclusivamente no interesse público. Mas é difícil, a situação do governador, né, respondendo a essa pergunta, é difícil, ele vai ter assim, talvez numa campanha, talvez isso deixe uma situação difícil, porque numa campanha ele vai ser questionado, da mesma forma que você está colocando esse ponto, é provável que os outros concorrentes também façam questionamentos. Né? Só para finalizar, Bolsonaro ele tem chance de ter um palanque aqui no estado. Você acha que isso também traria algum risco para o candidato que vai apoiá-lo à presidência? Veja, só para acrescentar, desculpa interromper, ele estava reunido com Romero Rodrigues na última semana, discutindo justamente as articulações. Eu li sobre isso. Veja, como nós temos sempre dito aqui, o que pauta a atuação dos agentes públicos no Brasil, notadamente, é o interesse particular de conquistar o poder, né? Ou de se manter no poder. O Bolsonaro vem aparecido um percentual expressivo, né, nas pesquisas eleitorais. Né? Pesquisas eleitorais essa que levam em conta muito o que? As pessoas que se decidem, né, ou que se posicionam com base, sem base. Não analisam, isso nós comentamos, a falta de consciência ética em nível individual coletivo também pauta o eleitor. O eleitor, quando escolhe o candidato, também não escolhe com critério, não analisa o perfil dele, a competência dele, o comprometimento dele, e sim razões estapafúrdias. Né? Então, no caso, o Bolsonaro conquistou muita adesão pelo voto agressivo, pelo posicionamento agressivo, pelo posicionamento contundente dele. Como a população, todos estamos, vamos dizer, revoltados de alguma forma, alguns revoltados com tudo que está acontecendo, ele terminou captando muito esse voto de revolta de alguns, né? Mais revoltosos, mais aguerridos, não sei qual é o perfil daquele que se pronuncia, que se posiciona pró-Bolsonaro. Mas o fato é que, por ele estar na frente das pesquisas, ele se torna atraente. Atraente, inclusive para o Roberto Rodrigues, não só para ele, mas para outros que têm interesse em conquistar poder.